Estamos no nosso 7º episódio do Conversas que Transformam Ambientes. E hoje, em especial, estamos com Fernanda Oliveira. O comum é de falarmos em projetos arquitetônicos, mas hoje nós vamos conversar muito sobre interiores. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Lucinha. É uma grande honra estar aqui com você. Que prazer, gente. É um prazer. Já tivemos a oportunidade de bater um papo, né, no nosso primeiro Conversa que Transforma Ambientes. Mas hoje nós duas, vamos papear muito e falar sobre um projeto rico que Fernanda acabou de elaborar. Imagine um espaço onde o conforto se encontra com a sofisticação. Essa sala é o equilíbrio perfeito entre elegância, funcionalidade e aconchego. Sofá em tons neutros, com design contemporâneo, convida ao descanso e valoriza o ambiente. A mesa de centro em madeira natural traz um toque orgânico e acolhedor, enquanto as cadeiras em couro caramelo complementam o visual com charme e conforto. Os detalhes fazem toda a diferença. É mais do que uma sala, é um convite para viver bons momentos com estilo e bem-estar. Então, Fernanda, queria que você falasse para os nossos seguidores, quem está nos assistindo, quem é Fernanda Oliveira no mundo da arquitetura? Fernanda Oliveira é uma arquiteta que ama contar histórias através de detalhes e também acredita que a arquitetura ela é essencial para todas as pessoas e acessível para todas elas. E o mundo da arquitetura, ele é encantador, realmente. E o arquiteto, ele precisa ter a sensibilidade. E de outros trabalhos que a gente já fez juntas, outras conversas, a gente percebe a sensibilidade que Fernanda tem. Então, assim, parabéns por essa sensibilidade, por esse feeling que a gente sabe que é muito importante no início de um projeto, quando você vai começar a colocar no papel um sonho de um cliente. Mas a gente também sabe, entre essas nossas conversas, que você tem um pezinho além da arquitetura, né, da questão de planejar, projetar, você tem um pezinho no mundo acadêmico. Me conta um pouco como é que você convive com esses dois amores e como é que você se divide nesses dois mundos. Sim, é importante ressaltar, né, que além da minha graduação de arquitetura e urbanismo, a minha especialização também em design de interiores, eu tenho um mestrado no ensino de história e eu tento conciliar essas minhas paixões, né, que é história, arquitetura e arte. E uma das formas de conciliação foi justamente esse mestrado, em que eu estudei um pouco da arte, um pouco da arquitetura e um pouco da história, através do Barroco Paraibano, aqui em João Pessoa. Uma obra, que é o Centro Cultural de São Francisco, em que eu pude estudar os elementos barrocos daquela obra e trazer um pouco dessa relevância para a história paraibana, né? Às vezes a gente ouve falar do barroco, a gente estuda muito esse barroco na história, mas a gente acha que esse barroco ele se limita a Salvador, se limita ao Rio de Janeiro, se limita a Minas Gerais, mas quando a gente olha para o nosso estado, nós vemos também que há belíssimas obras barrocas, que a nossa Paraíba ela também faz parte desse estilo. Estudando um pouco mais sobre essa questão da arte, da história, da arquitetura. Tentei conciliar também essa questão do mestrado. Gosto muito dessa questão dos artigos também, de escrever um pouco, de ler um pouco mais sobre essa questão também do patrimônio histórico. É difícil conciliar o trabalho com essa questão acadêmica, mas é bem satisfatório, né? É bem enriquecedor, isso. Não é? Porque você consegue trazer a parte histórica, quando você vai planejar, você já tem esse conhecimento também para poder colocar nos seus projetos arquitetônicos. Isso, é bem desafiador conciliar a arquitetura, a profissão de arquitetura, com minha paixão também na área acadêmica, esse amor à história, à arte
E eu tento conciliar, trazendo justamente essa sensibilidade em cada projeto. Às vezes até nas próprias viagens, em algo que eu estou fazendo, algo que eu estou lendo. Então eu sempre tento conciliar toda essa questão teórica com a questão também prática. Perfeito. Fernanda, quando você fez o mestrado, você fez aonde? Eu fiz o mestrado lá na Universidade Federal de Alfenas, que é lá no sul de Minas. Eu fiz esse mestrado no ensino de história ibérica, que é justamente quando Portugal e Espanha, eles estão aqui no Brasil, né, trazendo toda essa questão da colonização, toda essa questão cultural, toda a questão religiosa. Então, algo bem interessante. Por quê? Porque a arte, ela é uma manifestação da cultura das pessoas. Então, quando a gente fala em barroco, a gente fala em manifestações também culturais. Por isso que marcam a nossa história, por isso que conta também a nossa história. Quando a gente fala também do barroco aqui na Paraíba, a gente fala sobre índios, a gente fala sobre portugueses, a gente fala sobre espanhóis, a gente fala sobre elementos que vêm até de cidades e países distantes, que não se resumem apenas ao Brasil. Então, eles apropriam de outras culturas também para fazerem um barroco aqui paraibano. Coisa boa, né? Ver que você, além de planejar, de projetar casas interiores, que é o seu forte, você também é uma estudiosa e gosta de estudar e de ensinar e de passar para o próximo, né? Os seus ensinamentos, o que você aprendeu. E planejar na Paraíba, você trazer, né, todo o seu conhecimento que você adquiriu fora, né? Trazer para cá, para o seu estado, para a sua cidade e colocar isso em prática, isso é fantástico, isso é o que a gente realmente precisa. E eu sei que você, recentemente, você preparou um e-book. Tenho certeza que nesse e-book você colocou todas as suas vivências, né? Que você conseguiu nesse projeto. Primeiro, eu queria que você explicasse ao nosso público o que é um e-book, o que vem a ser um e-book. Então, um e-book é um livro eletrônico, né? Um livro em forma digital, que ele é disponibilizado em PDF ou em outro tipo de arquivo, e ele pode ser utilizado em celulares, em tablets e computadores. E o que é que esse e-book ele pode facilitar ou ajudar a um seguidor que está nos assistindo agora com relação a eu vou construir ou vou reformar ou aluguei uma casa. O que é que esse e-book inicialmente pode ajudar essa pessoa? O e-book Uma Casa que Abraça são 15 dicas práticas para deixar o seu lar mais aconchegante. Dentro dessas 15 dicas práticas existem a escolha da paleta de cores, existe a importância de priorizar a iluminação e a ventilação natural, existe também a escolha de sofás e de cadeiras de uma boa qualidade, como também a importância de trazer elementos naturais, materiais naturais para o ambiente, como também a importância de acrescentar cortinas, almofadas, mantas, espelhos, quadros, além também de flores, plantas. Então, esse e-book, pelo que eu folheei e dei uma olhada, ele é rico em dicas. Achei fantástico. Realmente são dicas práticas para se colocar, né, para você que não tem noção nenhuma de arquitetura de interiores, lhe auxilia, né, para você montar o seu ambiente. Lógico que não tira a importância de um arquiteto de interiores, né, para lhe auxiliar, porque às vezes a gente tem o material, mas a gente não consegue colocar em prática. É um guia. Alguém que já tem um feeling, sim, vai ser bem útil. Mas para as pessoas que querem contratar um arquiteto de interiores e já tem noção com essas dicas, é um casamento fantástico, não é isso? Isso mesmo. O e-book Uma Casa que Abraça, eles são dicas práticas, como bem disse Lucinha. No entanto, existe a importância, né, do arquiteto, o arquiteto que vai ter esse olhar de interiores. Por quê? Porque existe a questão da decoração, como também existe a questão do projeto de interiores. O e-book Uma Casa que Abraça, ele traz noções de decoração, enquanto o arquiteto, ele já vai trazer a questão da execução do projeto de interiores. Essa questão das tomadas, a questão da iluminação, a questão também de escolher cada objeto, de escolher
cada móvel. Então, é muito importante também o arquiteto. Já o e-book Uma Casa que Abraça, ele traz essa noção para aquelas pessoas que alugaram uma casa, ainda estão um pouco perdidas, porque não sabem por onde começar. Como também aquelas pessoas que já têm a sua casa própria e quer dar um up no seu ambiente, quer trazer um pouco mais da sua identidade, da sua história, da sua memória. Isso não exclui o arquiteto. Ao contrário, o e-book Uma Casa que Abraça, ele é como se fosse um complemento na arquitetura de interiores, porque a decoração é importante, mas a gente sabe que também existe essa questão do gesso, existe a questão do forro, existe a questão das tomadas, dos móveis projetados, a escolha também dos materiais, do piso, do gesso, das portas, que tudo isso precisa de um arquiteto. Perfeito. Fernanda, nós estávamos conversando antes de gravar sobre uma cliente sua, no caso, né? Que lançou um desafio para você. Lhe contratou, é uma cliente, pelo que eu entendi, é uma cliente que já faz trabalhos com você, confia em você e que quer dar uma renovada no interior do seu apartamento, mas que já tem elementos nesse ambiente que são os queridinhos. E cores também. E aí, como é que está sendo esse desafio? Tem sido desafiador. Tem sido, na verdade, uma missão. O nosso papel como arquiteto, no caso, arquiteto de interiores, é que aquele ambiente reflita a identidade do nosso cliente. Que o nosso cliente entre naquele ambiente e veja que aquele ambiente é a sua cara, conta a sua história. Então, é um desafio e, ao mesmo tempo, é gratificante. Isso é sempre muito, eu acho que é o objetivo principal, né? É desafiador, você pegar um projeto de interiores, ouvir os desejos do cliente, entender, né? E encontrar a melhor forma de colocar isso em prática e que ele goste no final. Realmente são várias etapas desafiadoras que só um arquiteto com sensibilidade, paciência, né, e sabedoria consegue chegar nesse final de forma positiva e que a família, né, ao adentrar naquele espaço, era isso que eu queria. Então, porque a gente muitas vezes vê nesse mundo que a gente está, né, os profissionais muitas vezes planejam e largam de mão, né, planejam, entregou, o projeto está entregue, está aí, pronto. E o que a gente percebe nos nossos arquitetos aqui do Brejo, que eu tenho vivido muito com vocês, que vocês não são assim. É verdade, não são assim. Vocês são sensíveis, vocês têm tempo para o cliente, vocês acompanham esses clientes. Então, isso é fantástico. E certamente é o que está acontecendo com você, com essa sua cliente, pelo que eu entendi. Já são vários trabalhos que você faz com ela, então me conta um pouquinho desse relacionamento. Então, é gratificante cada cliente que nós temos, cada projeto, e ao mesmo tempo a gente sabe que é uma caminhada, né? Uma caminhada ali de confiança. Aquele cliente que chega até o arquiteto, ele chega confiando naquele arquiteto, não somente como profissional, mas também como uma pessoa ética, como uma pessoa de princípios, como uma pessoa de valores, aquela pessoa que vai ouvi-lo, aquela pessoa que vai sentar com ele, que vai escolher materiais, que vai entender aquilo que ele quer. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é gratificante essa caminhada com o cliente, porque nós sentamos, nós ouvimos e nós corrigimos, e sempre buscando a satisfação do cliente, que o cliente olhe para aquele projeto, que o cliente enxergue-se a si mesmo naquele projeto. E realmente, isso é muito legal. E quando a gente acaba eu vivi isso agora, recente, né? No projeto da Cirne Reveste, eu vivi isso meses com Rafaela. Beijo, Rafaela, mais uma vez, muito obrigada. Porque Rafaela, ela me entregou, no último dia, ela estava lá, arrumando junto comigo a loja, e ela me entregou realmente de bandeja a loja. Então, ela não largou minha mão em momento algum. Então, a gente vê que vocês
fazem esse trabalho brilhantemente e que quando termina o projeto, surge uma amizade. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí, vale salientar, né, que no caso dessa cliente, entre outras clientes, existe realmente essa relação de amizade. Essa relação que a gente para conversar sobre um projeto, mas ao mesmo tempo a gente conversa um pouco também sobre a vida. A gente acaba também entrando em algumas questões de dicas, de conselhos que vão além da arquitetura, né? Porque o arquiteto ele tem um pouco também dessa questão da psicologia, né? Ele senta, ele ouve, ele quer ouvir o cliente para entender o cliente, para ajudar o cliente. E às vezes essas questões vão além da arquitetura, né? Verdade. Tem uma questão de história, uma questão ali cultural, uma questão de vida, de memórias. Então é muito importante essa reunião. É tanto que com essa minha cliente especial a gente passa mais de 2 horas conversando sobre um projeto. Porque além do projeto existe toda uma história e uma cultura que ela desenvolveu ao longo da vida dela. Então, a gente é arquiteto, a gente não pode dizer que não vai ouvir, e ali a gente vai fazer um projeto que às vezes não parece com o cliente, porque a gente não quer ouvir a história do cliente. Então, é muito importante essa relação de amizade, essa relação de confiança, de você sentar, de você ouvir, de você estar ali para o cliente, para que o projeto ele possa refletir a identidade do cliente e contar a sua história. Perfeito. E voltando agora para o e-book, nós queríamos saber, né, os nossos seguidores, eu particularmente, qual é o objetivo principal desse material no cotidiano, na vida das pessoas, na prática. O que é que ele traz de bom? Então, o e-book Uma Casa que Abraça, ele tem como objetivo principal conectar as pessoas à arquitetura, em especial a arquitetura de interiores, ao que se refere à decoração. Como também ele é uma ferramenta para que as pessoas elas possam melhorar a sua saúde mental e o seu bem-estar, além de ser um norte para aquelas pessoas que alugaram as suas casas, os seus apartamentos e não sabem como começar a decorar, além também daquelas pessoas que já possuem os seus imóveis próprios e nunca souberam por onde começar a decoração. Então, ele norteia essas pessoas a iniciarem essa questão da decoração. Fernanda, e você quando estava elaborando esse e-book, você pensou num público-alvo? Você tem em mente para quem você fez esse e-book? Então, o público-alvo do e-book Uma Casa que Abraça são pessoas que buscam refletir a sua identidade nos ambientes, bem como também contar a sua história, além de criar memórias, como também pessoas que buscam uma certa noção ali na arquitetura de interiores, ao que se refere à decoração, até mesmo para aquelas pessoas que futuramente vão contratar um arquiteto, para saber já o que quer, saber qual é o seu estilo também de decoração, o que é que não pode faltar. E essas pessoas, Fernanda, que desejarem, que querem adquirir esse e-book, qual é o formato desse material e de que forma eles conseguem adquirir esse material? O formato do e-book Uma Casa que Abraça é um PDF. E a forma de aquisição é através do meu Instagram profissional, em que existe um post específico, em que o meu seguidor, ele comenta algo e ele recebe esse e-book no seu direct. Ah, perfeito. Então, pessoal, vocês que querem aí, ficaram curiosos, né, para adquirir esse e-book,
só entrar no Instagram de Fernanda Oliveira, lá vai ter uma postagem específica, vocês acompanham, lê direitinho a legenda para poder vocês adquirirem aí e receber no direct de vocês. Vale salientar a necessidade de ser meu seguidor, porque foi um grande problema no dia que eu lancei o e-book Uma Casa que Abraça. Eu queria enviar esse e-book por direct para algumas pessoas, mas não conseguia, porque os perfis eles eram fechados. Então é importante que eu tanto siga a pessoa, quanto a pessoa me siga, para que eu consiga fazer esse envio do e-book por meio do direct. Isso, então, pessoal, repetindo, é importante que você siga Fernanda e aí na hora dela lhe enviar esse material, ela também vai seguir você, se não for o caso, que ela não siga, para poder essa transmissão acontecer de forma tranquila. Você quer deixar seu Instagram aqui, sua página? Então, meu Instagram é fernandaoliveira.arquiteta. É isso aí, todo mundo seguindo lá, tá? E vamos lá, mais uma perguntinha aqui sobre a essência desse conteúdo. Depois que a pessoa lhe seguiu, colocou lá a palavrinha-chave para poder receber esse e-book, qual é a essência que ele vai encontrar nesse material? Então, a essência do e-book Uma Casa que Abraça, a ideia principal é trazer a relevância para a decoração afetiva. Essa decoração afetiva que é responsável por criar espaços únicos, espaços em que uma cor é importante, que um tapete é importante, que um móvel é importante, a importância dos quadros, a importância da fotografia, a importância de um móvel antigo de herança. Então esse e-book ele trata muito essa questão da decoração afetiva. As 15 dicas práticas, elas apontam para essa questão da decoração afetiva, algo que você faça para refletir quem você é, para contar a sua história. É possível você já aqui dar um spoiler, para quem não sabe, não conhece ainda o e-book. Uma dica que está lá, que é imprescindível para que uma pessoa sozinha consiga deixar aquele ambiente à sua cara, transformar aquele espaço. Então, eu não consigo dar apenas uma dica prática, porque meio que elas se complementam. E uma das dicas práticas que é essencial em qualquer projeto é a escolha da paleta de cores. Nós precisamos saber aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. Nós gostamos de tons quentes, nós gostamos de cores neutras, então a gente precisa saber daquilo que nós gostamos. Isso é essencial, você escolher a sua paleta de cores, porque essa questão da escolhas de tons quentes e a paleta de cores, você vai trazendo para essa questão da decoração, uma manta, uma almofada, você traz para um quadro. Então, a importância também de priorizar as cores neutras nas paredes. Além de também, eu acho que uma dica essencial, que para mim não pode faltar, né, como eu sou cristã, essa questão da última dica, que é trazer a presença de Deus para o seu lar. Porque uma casa que abraça é a casa que, além de beleza, ela também tem amor, ela tem perdão, ela tem alegria, ela tem paz, ela é o seu refúgio, ela é o seu pedacinho de céu na terra. Verdade, Fernanda. E essa questão que você fala das cores neutras, você saber o que gosta e o que não gosta, para poder fazer as melhores escolhas, isso é bem importante. Quando você coloca uma tinta na parede de uma cor quente, você enjoa daqui a 15 dias, e aí você vai trocar, né? E na parte de decoração, você deixar para usar as cores mais quentes na parte de decoração, você troca, tira daquele ambiente, coloca em outro. Então, escolher a paleta de cor mais quentes para objetos que sejam mutantes, que você consiga mudar de lugar com facilidade, não é isso? Então, essa questão das paredes em cores neutras são relacionadas à psicologia das cores. Quando a gente traz as paredes em cores neutras e traz a decoração de forma diferente, em tons quentes, em tons escuros, em tons neutros, nós estamos também harmonizando o ambiente. Por quê? Muitas vezes nós gostamos da cor preta, nós gostamos da cor rosa, nós gostamos da cor laranja, nós gostamos da cor vermelha, mas a psicologia das cores nos diz que algumas cores em excesso vai trazer sensações diferentes, como por exemplo, a cor rosa em excesso
isso, ela traz um pouco dessa questão melancólica, depressiva, por isso que a gente precisa ter um pouco de cuidado, por isso que a gente mescla as paredes em tons neutros e a decoração ela vem em outras cores, porque você não deixa de trazer o que você gosta para o seu ambiente, mas você também consegue ser norteado também por essa psicologia das cores e também a neuroarquitetura. Perfeito. Por isso que a gente diz, as escolhas, elas precisam ser bem feitas e assertivas. E o arquiteto, ele estudou para isso, ele consegue nos auxiliar e fazer essas escolhas. E muitas vezes o cliente quer trocar no meio do caminho, no meio da obra, quer mudar uma cor, mas não entende que aquela cor, aquele ambiente foi escolhido daquela forma porque foi pensada e estudada. E eu tenho até um projeto, posso falar de um projeto que eu fiz? E recentemente eu fiz até um projeto, inclusive eu amei participar desse projeto, que foi o Pink AP. E a minha cliente, ela tem um amor pela cor rosa. Então eu mesclei cores neutras com tom rosa para que esse tom rosa ele não fosse excessivo. O que foi que eu fiz? Eu mesclei os tons neutros com as cores rosa e também trouxe bastante branco nos móveis para que esse tom rosa ele fosse detalhes, fosse uma almofada, fosse uma parede em destaque, fosse uma flor, fosse um livro, fosse algo relacionado à decoração, além das paredes em destaque. Mas trouxe muito esses tons neutros, como também os tons brancos, para que não houvesse esse excesso da cor rosa. Fernanda, aquelas pessoas que moram de aluguel, né? Não é sua casa, acabou de locar aquela casa, mas quer deixar aquele ambiente com a sua identidade, mas também não querem gastar muito, porque é uma casa alugada, sempre tem, né, esse comentário, é uma casa alugada, tá assim, eu não vou mudar porque é alugado, mas queria que ficasse mais a minha cara, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, para aquelas pessoas, né, que alugaram suas casas e não querem gastar muito, não podem mexer no piso, né? Não podem mexer também no forro, não podem mexer nas portas, né? Nas esquadrias. Então, eu sempre aconselho, primeiro ponto, não investir em móveis projetados, porque como são casas alugadas, muitas vezes essa pessoa vai perder aqueles móveis, porque se você tiver um contrato de 1 ano, então você mal terminou de pagar o móvel e você vai já ter que sair, né? Então, assim, investir em móveis soltos, né? A importância dos móveis soltos, que são os bufês, que são os aparadores, são as racks, são móveis soltos, né? Muitas vezes a gente encontra esses móveis soltos de boa qualidade Sim. também em algumas lojas. Então, a importância dos móveis soltos, como também acrescentar cortinas, uma cortina faz uma diferença em um ambiente. Enorme. Muitas vezes não pode mexer na iluminação, substituir toda a iluminação de tons brancos para a iluminação de tom amarela. Então você compra um abajur, você acrescenta ali um abajur. Você também pode acrescentar a questão da manta, você pode acrescentar uma almofada, acrescentar um quadro, trazer essa questão da vegetação também para que você possa ter mais contato com a natureza. Essa questão também das flores, você colocar flores em seu ambiente, trazendo um pouco de alegria, um pouco também de beleza. Como também investir, se vai comprar um sofá, se você vai comprar uma cadeira, você investir em móveis de boa qualidade. Um sofá que não vai se desgastar na próxima mudança. Um sofá que vai aguentar um pouco ali da sua história, da sua vida ali naquela casa. Perfeito. Essas dicas são bem importantes mesmo. Porque já que não consegue mudar a parte estrutural, você consegue trazer nos móveis soltos e nos adereços o aconchego, né, para o seu ambiente, para a sua casa, porque você passar o dia trabalhando e chegar em casa e não se identificar com aquele lugar não é bom. Verdade. Então, e isso também eu percebo que muitas vezes as pessoas seguem padrões. Tá se usando muito essa cor, tá se fazendo muito desse jeito. E aí, isso é positivo? Então, não é positivo. Por quê? Porque nós somos pessoas totalmente diferentes.
com culturas diferentes, com histórias diferentes. E o ambiente, a nossa casa, o nosso quarto, a nossa sala, o ambiente que nós temos, ele precisa refletir a nossa identidade. Ele precisa contar a nossa história. Ele precisa criar novas memórias. Então, se a gente padroniza tudo, muitas vezes a gente está vivendo a vida do outro. Por isso que muitas vezes a gente chega em nossas casas e a gente não se sente bem na nossa casa. Por mais luxuosa ou por mais imponente que ela seja, você não se sente bem, porque você sente falta de algo que seja parecido com você. Então, essa padronização, ela não é positiva. Você sente falta de você na sua casa. Você sente falta de você sente falta da sua identidade, como eu falei até a questão dos tons quentes, né? Muitas pessoas gostam de tons quentes, mas porque as tendências dizem que não se pode usar tons quentes, então as pessoas não usam mais tons quentes. Porque as tendências dizem que você não pode usar fotografias, então as pessoas param de usar fotografias. Porque as tendências dizem que você não pode ter algo na sua casa, as pessoas deixam de ter algo que gosta para seguir as tendências. E aí as pessoas, elas acabam vivendo o que o outro quer e vai perdendo a si mesmo. Verdade. Pessoal, e o luxo natural traz muito isso. Você conseguir deixar o seu ambiente com a sua cara, com a natureza bem próxima, com elementos que são seus, da sua região, no seu espaço. Então, isso é luxo natural, é você trazer a sua identidade para o lugar onde você mora, o lugar onde você dorme, onde você acorda, onde você encontra a sua família. Então, basicamente, é isso que a gente quer deixar nessa nossa conversa de hoje, é trazer o luxo natural para o seu espaço, dentro da sua cultura, dentro das suas possibilidades. Olá, seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? Fernanda, muito obrigada pelo rico conteúdo que nós gravamos hoje aqui para você, seguidor. E já quero lhe convidar para ir na nossa loja, junto com a Guara Móveis, montar um espaço, colocando em prática toda essa sua vivência, todas essas suas dicas que tem no seu e-book. Você aceita? E desde já agradeço, Lucinha, pelo convite, né? Pela honra de participar desse podcast. É uma alegria imensa para mim trazer um pouco da minha história, um pouco dos meus valores também, dos meus princípios. Falar também desse projeto, né? Esse e-book que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. Algo que era um sonho, fazer esse e-book. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito. Eu sempre digo que quando senta aqui comigo são pessoas queridas. E Fernanda é uma delas. Uma pessoa muito querida nossa. E vocês vão poder acompanhar esse ambiente que ela vai montar na Cirne Reveste em parceria com a Guara Móveis. Vai ficar disponível durante 30 dias para que você vá lá, aprecie e conheça a essência de Fernanda, arquiteta em um ambiente. Estamos chegando ao fim do nosso 7º episódio do Conversas que Transformam Ambientes. Com Fernanda Oliveira hoje. Daqui a um mês nós teremos um novo encontro. Fernanda, quer deixar uma mensagem para os nossos seguidores? Sim, eu queria deixar uma frase do meu e-book, Uma Casa que Abraça, que diz assim: uma casa que abraça é aquela que absorve a nossa identidade, conta as nossas histórias através dos detalhes e cria novas memórias. É o nosso pedacinho de céu aqui na Terra. Amém.